Oi, minha gente, tudo bem? Começamos mais um Minha Saúde, um programa exclusivo da Unimed Teresina para bem informar e cuidar de você. E lembrando que você pode assistir este e outros episódios lá no nosso canal Unimed Teresina no YouTube, repleto de conteúdos incríveis que preparamos sobre saúde e bem-estar. Olha, gente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 40% da população brasileira tem colesterol elevado. E esse excesso é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como o infarto, como o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Hoje aqui no Minha Saúde nós vamos falar mais sobre a relação do colesterol com as doenças cardíacas. Aqui com a gente o médico cardiologista Luiz Bezerra, cooperado Unimed Teresina. Doutor Luiz, tudo bem? Vamos começar conversando com as pessoas sobre as principais doenças cardíacas provocadas pelo excesso do colesterol. Bom, o colesterol temos que falar que é uma substância benéfica para o organismo e necessária. No entanto, a quantidade elevada dele começa a se acumular e lesar a parede interna dos vasos, das artérias em geral. Isso vai obstruindo, criando placas que podem levar ao AVC, podem levar ao infarto, quando acontecem no coração, e podem também alterar todos os vasos do corpo, nas artérias das pernas, pode alterar a artéria do braço, pode alterar também nos rins, levando o paciente, por exemplo, a uma insuficiência renal, a uma diálise ou coisas do tipo. Então, nós temos inúmeras doenças onde tem vaso, o colesterol pode atrapalhar. Doutor Luiz, existem dois tipos de colesterol, que a gente sempre fala, o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, como é que eles agem no nosso organismo? Isso é uma coisa importante. O colesterol, existem subunidades, uma delas se acumula mais nos vasos e a outra não. A subunidade HDL, que é o colesterol chamado bom, de fato ele é protetor. Quanto maior ele está, menos eventos cardiovasculares nós temos. Já o LDL, ele sim é o responsável pelo acúmulo nas artérias e possível progressão para doenças cardíacas. Por que a gente tem colesterol ruim elevado muitas Bom, vezes? a das principais é genética. Nós temos uma carga genética que normalmente faz com que o colesterol aumente. Logo em seguida, aí tem os hábitos alimentares, sem dúvida são importantes, mas lembrar que só 20 a 25% do colesterol que nós temos no sangue, ele vem da dieta, os outros 75, 80% o próprio organismo produz, o nosso fígado. Então, isso é o que se explica a gente que come bem, que é magra, que faz atividades físicas e tem o colesterol alto, porque é uma questão genética. E pessoas do contrário, que às vezes se alimentam não tão bem e tem colesterol baixo. Então, a genética é um dos principais. Depois, a alimentação e o sedentarismo seriam responsáveis pelo aumento do colesterol. O colesterol alto apresenta algum sintoma ou é aquela doença que a gente chama de silenciosa? 99% das pessoas não tem sintoma nenhum, ou até mais. É praticamente assintomático. Tem mais prevalência em homens ou em mulheres, doutor? Normalmente o colesterol é mais comum ser um pouco mais alto nos homens. Doutor Luiz, além do colesterol alto, que outros fatores de risco para doenças cardíacas podem surgir na nossa vida? Hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, que é evitável, é talvez dos piores, porque não tem dose segura, álcool em grande quantidade, obesidade, sedentarismo. Todos esses são elementos importantes que, junto com o colesterol, fazem aquelas lesões internas no vaso que vão obstruindo ao longo do tempo. Vamos já continuar conversando mais aqui com o Dr. Luiz Bezerra. E você sabia que o Hospital Unimed Ilhotas realiza mais de 1.000 exames laboratoriais de imagem? Tem tomografia computadorizada, raio-x digital, angiotomografia, biópsias e punção, ultrassom com ou sem Doppler, eletrocardiograma e muito mais. Para marcar é muito fácil, pode ser pelo WhatsApp 2107-8000 ou pelo aplicativo Unimed Life. Unimed Teresina, cuidar de você, esse é o plano. Doutor Luiz, vamos voltar ao nosso assunto. Eu queria saber como é feito o tratamento para o colesterol alto e também para evitar reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Muito bem, o tratamento ele é composto por um tripé, normalmente um tripé. Atividade física, controle alimentar e medicações em situações que sejam necessárias. Lembrar que as medicações são seguras, que essa história de que tem aparecido recentemente nas redes sociais, tal, que o remédio faz mal, que o remédio não é bom, que não é importante, isso não é verdade. O remédio reduz mortalidade, reduz os eventos e esse tripé
é o que tem conseguido controlar o colesterol e evitado um grande número de eventos cardiovasculares. Só para a gente reforçar, quando o médico prescreve uma medicação de uso contínuo para diminuir os índices do colesterol ruim, o paciente não deve abandonar esse tratamento em hipótese alguma. Isso é muito importante. Essa história de tratar colesterol por 3 meses e depois parar, isso não existe. O tratamento do colesterol com medicações, quando indicado e bem indicado, ele é contínuo. Infelizmente, é uma doença que só tem controle e que não tem cura. Ou seja, começou, não pode parar. Na grande maioria dos casos. Doutor Luiz, temos algumas perguntas. O pessoal que acompanha o Minha Saúde, vamos conferir o vídeo aqui no nosso telão da primeira pergunta. Meu nome é Márcio Lima, eu sou assistente administrativo. Doutor, eu gostaria de saber se sentir muita tontura é sintoma de colesterol alto? Essa relação ela não é tão próxima como o colega perguntou, aqui o nosso beneficiário perguntou. Não existe essa relação direta, é uma questão em situações muito esporádicas e até essa própria relação ainda é um pouco, não se sabe, não se tem certeza disso. Então não espere ter tontura para investigar o seu colesterol alto, não é um sintoma frequente e na grande, esmagadora maioria é assintomático. Temos mais uma pergunta, doutor Luiz. Olá, meu nome é Eduardo Falcão e gostaria de saber quais são as restrições para quem tem colesterol alto. Vamos lá. Ótima pergunta. As restrições, do ponto de vista alimentar, apenas os excessos. A alimentação ela tem que ser completa, ela tem que conter gorduras, ela tem que conter carboidratos, ela tem que conter proteínas, mas é óbvio que a melhor recomendação é ir a um nutricionista, ter uma educação alimentar direcionada para aquele paciente e isso vai ajudar muito ao tratamento médico. Doutor Luiz, já que o senhor falou da nutricionista, né, e da importância do nutricionista no acompanhamento, vamos ouvir aqui o recado da Ana Vitória, ela é nutricionista do NAS, da Unimed Teresina. Olá, Nádia, bom dia, prazer mais uma vez estar aqui com você. Então, em relação à alimentação, para quem é portador da hipercolesterolemia, né, que é o aumento do colesterol sanguíneo, é necessário que esse paciente faça o controle, evite, na verdade, a ingestão de gorduras saturadas e gorduras trans, que são consideradas as gorduras ruins. É necessário que esse paciente evite a pele do frango, né, que é aquela gordurinha do frango, a gordura do porco, toicinho. É necessário que evite a gordura da carne de gado, a picanha gorda. Então, também é necessário que evite a gordura do leite, a nata, a manteiga em excesso. Então, alimentos de fonte animal de forma geral. E também é necessário que evite a gordura trans, né, que é basicamente aquela gordura que está presente em alimentos industrializados. A gordura que está ali no sorvete, que está no biscoito recheado industrializado, que estão nos salgadinhos, enfim, a gordura presente em industrializados. O mais importante é que você, que é portador da hipercolesterolemia, do colesterol elevado, faça a busca de um profissional, né, no caso de um nutricionista, para que esse profissional faça um esquema alimentar adequado, de acordo com a sua rotina, a sua necessidade, e faça o acompanhamento dos níveis desse colesterol através da avaliação de exames. Cuidem-se e até a próxima. Ô, Ana, obrigada. Ótimas dicas aí da nutricionista, doutor Luiz. O que a gente não quer, gente, é que você seja pego de surpresa, né, doutor? Já que é uma doença silenciosa e que a gente precisa de tanto cuidado, especialmente com a alimentação e os hábitos de vida. Perfeito, as colocações delas são muito corretas. Só lembrar que o colesterol é de origem animal. Não existe colesterol em alimentos de origem vegetal. No entanto, há que haver um controle, uma quantidade mínima necessária da nutrição em relação a lipídios, proteínas, açúcares, que são os carboidratos, e quem faz isso muito bem é o nutricionista. Então, não esquecer que é uma associação muito benéfica, o tratamento médico com o tratamento junto com o especialista em nutrição. Bom, e o Minha Saúde vai chegando ao fim, mas antes da gente se despedir, tem um vídeo aí para você conferir sobre o uso consciente do plano de saúde Unimed Teresina. Vá ao pronto-socorro apenas se realmente necessário. Os pronto-socorros dos hospitais precisam estar livres para os casos de urgência e emergência. Se você tiver algum sintoma que possa esperar, procure seu médico de confiança. Ele tem o seu histórico e você estará ajudando alguém que realmente precisa de um pronto-socorro. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. É isso, doutor Luiz. Muito obrigada pela presença aqui no nosso Minha Saúde. Obrigado, eu que agradeço. Um ótimo dia, gente. Um ótimo dia para vocês também. Na próxima terça, às 11h50, temos um novo encontro marcado aqui na Band Piauí com Minha Saúde. Até lá. Tchau, tchau.